Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te entregar esse momento. Nós queremos entregar a nossa vida diante da tua presença. Queremos pedir em nome de Jesus que o Senhor venha falar o nosso coração, que o Senhor venha tocar no mais profundo da nossa alma, que nós possamos ser impactados pela tua presença nessa noite, que nós possamos sair desse lugar curados, restaurados pela tua presença, Espírito Santo. Senhor, não somos nada sem ti e nós necessitamos mais e mais da tua presença na nossa vida, no nosso coração. Nós te pedimos em nome de Jesus, fala conosco nesse lugar, Espírito Santo de Deus. Nós queremos abrir o nosso coração para ti, Senhor. Nós queremos abrir a nossa mente para ti. Que o Senhor venha tirar toda a distração, tudo aquilo que vem roubar a tua palavra de nós nessa noite. Nós queremos ser tocados pela tua presença. Pai, em nome de Jesus, muda a nossa história nesse lugar. Muda a nossa vida por completo, Senhor. Deus, nós te damos autorização, porque o Senhor só age quando nós autorizamos, quando nós liberamos. E nessa noite nós queremos liberar o nosso coração. Nós queremos liberar a nossa vida, para que o Senhor venha e faça o que o Senhor quer fazer através de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pode tomar o seu lugar. Mas sentou, deu um sorriso bem especial para essa pessoa linda e maravilhosa que está do teu lado. Se não tiver ninguém do teu lado, olha para trás, mas não deixe de dar um sorriso Colgate, bem maravilhoso. Amém. Glória a Deus. E hoje nós estamos aqui para trazer mais uma palavra e que o Senhor possa falar com você por meio dessa palavra e você possa sair daqui hoje tocado, ministrado, que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração. Amém? E o tema hoje que eu vou compartilhar com você é identidade restaurada. Amém? Glória a Deus. Amém. Quando você falar desse tema identidade, fala muito em quem nós somos. Todos nós nascemos com um DNA diferente. Embora você, até os gêmeos que nascem ali, é gerado na mesma gestação, eles não são iguais. Se pegar a digital deles, vai ser diferente. Isso mostra que Deus nos fez únicos, pessoas diferentes, pessoas com DNA único e exclusivo. Não existe ninguém na face da terra igual a você. Embora existem pessoas que se pareçam contigo. Você já passou em algum momento, já aconteceu comigo, mas você parece com alguém que eu conheço. Já passou por isso? Mas você lembra alguém que eu conheço. Mas você parece demais. Se botar aqui uma foto, você é igual a pessoa, um amigo ou amiga que eu conheço. Mas o DNA, embora assim, a aparência lembre um pouco, mas o DNA nunca vai ser igual. Isso mostra que todos nós temos uma identidade única, uma identidade perfeita. Só que quando entrou o pecado, a nossa identidade ela foi desconfigurada, porque entrou o pecado. A Bíblia fala que nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Essa é a nossa identidade, a imagem e a semelhança de Deus. Quando você se olha no espelho, sei que tem pessoas que nem gostam de olhar no espelho. Tem alguém aqui que não gosta de se olhar no espelho? Tem alguém? Ali, tem um ali atrás. Eu também eu tinha isso. Eu não gostava de me olhar no espelho. Eu não gostava de tirar foto. Eu não gostava. Quando eu olhava para foto, eu me sentia mal, eu não queria me ver. E até hoje eu tenho trabalhado isso em mim. Mas espelho eu não gostava. Já tem outras mulheres que amam espelho, mas tem outras que já não gostam da sua imagem. Então, não gostar da sua imagem reflete algo à sua identidade. Reflete que algo não está correto na sua identidade. Reflete que você talvez não se aceite do jeito que você é. Mas hoje o Senhor vai restaurar a sua identidade. Amém? O Senhor vai restaurar a sua vida, a sua história. E lá no livro de 1 Pedro 2,9 diz o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdote real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha que tremendo. Olha quem é que você é. Vocês são geração eleita, sacerdócio real. É qualquer coisa?
Não é qualquer coisa. Nação santa. Povo exclusivo de Deus. Olha o título aqui que nós recebemos. E é isso, essa é a nossa identidade. Quando Deus nos criou, Ele fez nós somos a imagem e semelhança dEle. E aqui nós recebemos por meio dessa palavra quem realmente nós somos. Nós somos uma geração eleita. Nós somos sacerdotes real. Nós somos uma nação santa, um povo exclusivo de Deus. Mas se eu descesse aqui agora e começasse a fazer uma entrevista com você, se eu te perguntasse quem você é, o que você iria me responder? Pensa aí. Na ponta da língua, você teria uma resposta igual essa aqui? Eu sou uma nação santa. Eu sou sacerdote real. Eu sou um povo exclusivo de Deus. Você falaria com essa convicção? Acho que não, né? Ou talvez você ia pensar um pouco, ou talvez você não ia responder nada. Porque quando é para falar de nós, muitas vezes nós não queremos ou não sabemos falar de nós mesmos. Se alguém chegar e perguntar para você quem você é, e você não souber a resposta, isso mostra que a sua identidade, ela ainda está desconfigurada e você não sabe quem você é. Mas se alguém chega em você e pergunta para você quem você é, e você tem uma resposta na ponta da língua, você sabe quem você é, você tem uma identidade curada em Deus. Mas hoje nós vamos trabalhar e se você tem identidade restaurada, glória a Deus por isso. Mas se hoje você sente que a sua identidade está ofuscada, se você se olha no espelho e você não gosta da sua imagem, se alguém chega e pergunta para você quem você é e você não sabe responder, isso mostra que a sua identidade precisa ser restaurada. E hoje eu vou falar de um homem que teve a sua identidade totalmente ofuscada. E a história desse homem está no livro de 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. Quem tiver Bíblia e puder acompanhar, abra a sua Bíblia no celular, Bíblia de papel. Amém? Então, 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4, diz o seguinte: Quando Saul e Jonatas foram mortos em Jesiel, Mefibosete, filho de Jonatas, tinha 5 anos de idade. Ao chegar a notícia da morte de Saul e de Jonatas, a mulher que cuidava de Mefibosete o pegou e fugiu. Mas estava com tanta pressa que o deixou cair e ele ficou manco. E hoje nós vamos conhecer a história desse homem, Mefibosete. Quem era esse homem? Ele era filho de Jonatã. Quem era Jonatã? Filho de Saul. Quem era Saul? Saul era o rei de Israel. Então esse homem, essa criança na época, ele cresceu, ele nasceu em uma linhagem real. Ele não era qualquer pessoa. Ele era um homem que nasceu ali para seguir a linhagem da família dele. Então Saul era rei, Jonatã era filho dele, ele já estava caminhando e Mefibosete fazia parte da linhagem real. Mas o que aconteceu com esse homem? Esse homem, ele teve a sua identidade totalmente ofuscada. O que aconteceu com esse homem? A história de Mefibosete é marcada por tragédias e frustração. A primeira coisa que aconteceu com com Mefibosete, ele perdeu o seu pai e o seu avô. Aqui a Bíblia conta para nós que quando ele tinha apenas 5 anos de idade, estava tendo guerra. E ele foi para a guerra, Saul e Jonas também foi para a guerra. E quando ele estava ali lutando, guerreando, o que aconteceu? Os dois foram mortos na guerra. E aqui nós podemos ver que chegou a notícia para aquela mulher que estava cuidando dele, que tanto o pai como o avô dele havia falecido. E nesse momento nós começamos a enxergar algo que vem para trazer para mexer ou mudar a identidade de uma pessoa. Ele, apenas com 5 anos de idade, ele perdeu o seu filho, perdeu o seu pai, perdeu o seu avô. Pensa uma situação difícil, né? Quando se perde o pai e tem um avô, o avô ele representa a figura paterna. Então ele cresce com referência dentro de casa. E esse jovem, ele perdeu tanto o pai como o avô dele. Olha a falta que esse jovem carregou. Imagina, eu cresci sem pai e eu posso afirmar com toda a convicção do meu coração que quando uma criança cresce sem pai,
há um buraco, um vazio muito grande na vida dessa pessoa. Eu cresci sem pai, meu pai saiu de casa, eu tinha 3 anos de idade, então eu não tive uma referência de pai. Glória a Deus, eu tive um avô, mas eu não cresci com o pai. Então isso trouxe muitas sequelas na minha alma. Isso trouxe um vazio muito grande na minha vida, ao ponto de não aceitar quem eu era. Eu cresci uma criança frustrada, eu cresci uma criança decepcionada, eu cresci e ali na minha adolescência eu me envolvi com tantas coisas, porque a minha alma era vazia e o pior de tudo, eu não aceitava quem realmente era, eu não gostava da minha imagem, eu não gostava de me ver no espelho, eu não gostava de tirar fotos. Por quê? Havia uma falta gigantesca na minha infância. E ali também, quando nós passamos por essa falta, a nossa identidade, ela é desconfigurada. E nós não sabemos ter clareza de quem realmente nós somos. Essa criança aqui, ele perdeu, o pai morreu, o avô também morreu. Então, ele teve 2 percas gigantescas. Muitas vezes, o pai não morre, mas o pai não é presente. Ou não tem avô, né? Não tem avô que venha suprir isso na vida da pessoa. E isso leva a pessoa a crescer. E quando ela chega na vida adulta, ela não sabe quem ela é. Porque ela não teve alguém ali para acompanhar. Não teve alguém ali para trabalhar com essa pessoa, o caráter dela, afirmar quem ela era. Você nasceu para vencer, meu filho. Você é um vencedor. Você é corajoso. Você vai estudar. Você vai ser um médico. Você vai ser isso. Porque o papel do pai. O pai, ele é o exemplo dentro de casa. Então, vocês que são pai, os seus filhos pequenos, eles estão olhando para você. Já pegou o seu filho querendo te imitar? Porque ele cresce e ele fala assim, quando eu crescer, eu quero ser igual ao meu pai. Quando o pai é uma referência na vida da criança. Agora, se é um pai que só bate a mãe, que só bebe, que só xinga, que não tem uma referência de caráter, essa criança vai crescer com ódio desse pai. Por quê? Ele está no processo de formação. E esse jovem, ele teve uma perca gigantesca. A outra perca desse jovem, a Bíblia fala que quando aquela mulher recebeu a notícia, ela ficou tão assustada com o que ela recebeu. Eu imagino que aquela mulher pensou assim, agora, o que eu vou fazer? Aquela ela apenas cuidava daquela criança, ela não era nem a mãe daquela criança. E aí a Bíblia fala que ela ficou tão assustada e ela saiu correndo desesperada. Por quê? Se matou o pai, matou o avô, certamente vai me matar a criança também. E essa mulher saiu correndo e ali aconteceu um acidente. Nesse acidente, essa criança ficou o quê? Ficou manca. A Bíblia fala que ele ficou manca, ele ficou aleijado dos seus 2 pés. Imagina outra tragédia na vida dessa criança. Uma criança que nasceu para viver ali na linhagem real, de ser um príncipe, de ser um rei futuramente. O que aconteceu? A identidade daquela criança foi ofuscada. E ele cresceu com aquela deficiência. Manco, aleijado. Quantas pessoas deveriam zombar dele? Quantas pessoas estavam ali não para apoiar ele? E aí a Bíblia fala que aconteceu outra situação que levou essa criança a ainda ter mais marca na sua infância. Ele foi levado para uma cidade chamada Lodebar. Nessa cidade, as pessoas que moravam nessa cidade eram as pessoas aleijadas e os mendigos. Era como se fosse um setor reservado só para aquelas pessoas que não valiam nada, que não serviam para nada na comunidade. Era isso que acontecia nessa cidade chamada Lodebar. O que significa aqui nessa cidade? Lodebar significa terra de esquecimento, e para lá era levada as pessoas que eram coxos, cegos e de outros vários tipos de doença. Lodebar era uma terra em total pobreza, e lá nada tinha um rumo certo. Olha a situação dessa criança, dessa pessoa. Olha o cenário que essa criança cresceu. Se você parar e olhar para a sua vida hoje, qual foi o cenário que você cresceu? Qual foi o cenário que você cresceu? Mas, pastora, por que você está falando disso de novo? Porque muitas vezes que nós estamos dentro da igreja, nós temos acesso ao nosso Deus, mas a nossa identidade ainda não foi totalmente restaurada. Ainda existe partes em nós que nós não permitimos que o Senhor toque. Ainda existe área na nossa vida que nós fechamos, e quando nós fechamos essa área, nós não estamos dando acesso para o Espírito Santo trabalhar na nossa identidade, nos mostrar, abrir os nossos olhos e fazer com que nós realmente enxergamos quem nós somos.
Você tenta vencer na vida, mas algo puxa você para trás. Por que isso acontece? Por que isso está acontecendo? Você tem de tudo para ter um casamento feliz, mas no fundo você fala assim, meu Deus, ainda não sou completo no meu casamento. Algo precisa ser mexido aí na sua vida. E esse jovem, ele foi morar e levado para morar nessa situação. Um lugar de miséria, um lugar de pobreza. Ele olhava para todo lado, imagina. Se você chega perto de uma pessoa que só fala aquela pessoa que só fala coisa ruim, aquela pessoa que só fala desgraça, já passou por isso, você está no lugar, e aquela pessoa que tem assim uma carga pesada, que ela chega para você e ela começa a falar e ela só fala coisa ruim, a vida dela é ruim, a casa dela é ruim, o casamento dela é ruim, tudo é ruim, nada presta. E aí você fica assim, já sai assim meio que carregado, né? Imagina esse jovem, ele estava ali diante de um cenário, de uma situação que ele olhava para todos os lados e ele não enxergava a saída. Ele olhava para todos os lados, ele só via miséria, ele só via pobreza. Isso mostra que ele não estava vendo uma situação boa. Só pessoas doentes, manca, coxa, cego, mendigo. Esse era o cenário que esse jovem estava vivendo. Mas por quê? Aqui a Bíblia fala que ele tinha 5 anos, mas ele cresceu. Ele teve família. E por que esse jovem ele nunca foi atrás dos direitos dele? Você já parou para pensar? Por que ele não foi? Ele sabia que ele era filho de Jonathan, ele sabia que era neto de Saul, ele sabia que ele tinha direito, mas por que ele nunca foi? Por que ele nunca foi? Por causa do medo, da vergonha? Eu não vou ser aceito. Tudo isso deve ter passado na cabeça desse jovem. E muitas vezes nós somos, igual a Bíblia afirma que nós somos sacerdotes reais, nós somos um povo santo, um povo exclusivo de Deus. E nós olhamos para a nossa vida e falamos, mas por que eu não estou vivendo tudo isso? Por que eu não estou vivendo como a Bíblia diz que eu sou? Por que eu ainda não tenho uma identidade totalmente restaurada em Deus? Porque existem áreas na sua vida que você precisa deixar que o Espírito Santo trabalhe em você. Quanto mais você permite que o Espírito Santo entre na sua alma e trabalhe no seu coração, mais você é transformado, mais você é curado. E existem áreas que ele vai começar a querer entrar na nossa vida e vai doer, vai trazer vergonha, vai trazer lembrança do passado. Só que isso é necessário, porque não tem como viver um novo de Deus ou viver a identidade que Deus tem para nós se não nos deparar com o nosso passado. Nós precisamos aceitar e deixar que o Espírito Santo de Deus trabalhe na nossa vida, trabalhe no nosso coração, mexa no mais profundo. Mas como isso vai acontecer? Nós precisamos gastar tempo com Ele. Não é uma coisa que vai acontecer tipo assim, estalar o dedo e vai acontecer. É um processo. É um processo que nós devemos entrar nesse processo e permitir que Ele trabalhe no mais profundo da nossa alma e do nosso coração. Porque se nós não permitimos que Ele entre e trabalhe no nosso coração, nós vamos viver como esse jovem, que ele não teve a coragem de levantar e ir buscar o que era direito dele. Muitas vezes nós estamos assim, parados, estacionados na nossa vida, sendo que Deus já falou tudo que Ele já falou de nós, quem nós somos nele, que nós já somos curados, nós já somos restaurados. Mas por que eu não estou vendo tudo isso? Porque talvez nós estamos presos, ou que talvez nós estamos acomodados, ou talvez nós não estamos buscando o Senhor o suficiente para que Ele venha trazer à luz aquilo que nós precisamos mudar na nossa vida. Muitas palavras bonitas não mudam ninguém, mas um verdadeiro encontro com Jesus transforma. E atitudes também mudam. Então, se olhe no espelho. Do jeito que você já está vivendo tudo aquilo que Deus prometeu para a sua vida? Eu olho para mim. Antes dessa palavra chegar a você, chegou primeiro em mim. Entendeu? Se olhe, se pergunte, se questione. Eu estou vivendo tudo aquilo que Deus tem para mim? Eu sinto que eu realmente sou uma pessoa curada? Eu sou uma pessoa totalmente curada? Ou ainda existem áreas na minha vida que quando fala, de alguma forma, me marca? Eu tinha algo comigo que desde quando eu me converti, eu sabia que a pessoa que eu mais precisava perdoar na vida era o meu pai. Devido a ele ter saído de casa, ter me abandonado, muitos já conhecem a história. E eu já tinha feito isso, não foi uma vez, não foi várias vezes.
toda vez que perguntava, não, eu já sou curada. Não, eu já liberei o meu pai. Não, hoje eu não sinto mais nada. Só que todas as vezes que eu ia falar do meu pai para alguém, ainda mexia comigo. Ainda mexia comigo. E eu falei assim, mas eu já falei que eu já perdoei ele. Então por que isso ainda mexe comigo? E eu não sabia por que isso ainda mexia comigo. Porque eu tinha perdoado, mas eu não tinha liberado ele. Eu não tinha falado para ele, pai, eu libero o Senhor. Hoje eu quero que o Senhor seja um homem feliz. Todas as vezes que eu ia falar do meu pai, ainda havia sensação ruim. Porque quando nós somos feridos por alguém, quando alguém nos trai, ou alguém nos abandona, ou alguém nos marca de alguma forma ruim, essa pessoa ela vai andar conosco ali até o ponto que nós tomarmos a decisão de perdoar de verdade e liberar essas pessoas. Porque não é só o perdão, você perdoa, mas você libera essa pessoa. Você libera essa pessoa, eu libero. Olha, eu libero. E eu passei por uma situação que alguém me perguntou e eu falei, realmente, meu pai ainda eu não liberei ele. Eu já perdoei, mas ele não foi liberado, porque todas as vezes que eu vou falar dele, eu não me sinto bem. Algo me incomoda. Algo ainda tem uma dor aqui no fundo do meu coração. E eu tomei a decisão de liberar ele. E hoje, aí depois que acontece isso, Deus traz situações para provar que realmente a gente está liberta dessa outra pessoa. E ali eu passei por uma situação e eu realmente senti no meu coração que eu realmente tinha liberado ele. Então, quantas coisas você ainda está preso, você está agarrando e você ainda não conseguiu liberar da sua vida. Quando a Bíblia fala que Deus nos fez para ser pessoas livres, o que significa isso? Quando você fala livres, um passarinho quando está dentro de uma gaiola, ele está preso, não está? Mas quando você abre ali a janelinha, esse passarinho quer fazer o quê? Quer voar. Quer voar. E não, nós temos o exemplo da arca. Quando Noé soltou o pássaro, ele foi e voltou. Mas quando ele viu que a terra estava boa, estava seca, ele voltou. Por quê? O pássaro ele foi feito para ser livre. E nós também fomos feitos para ser livres. Livres de sentimento ruim, livre de medo, livre de pessoas que têm sentimento de perseguição, que sempre está sendo perseguido. Você precisa ser livre disso. Porque isso tudo vai afetar quem você é. Isso tudo afeta o seu comportamento e afeta a sua identidade. Então Deus nos fez para ser pessoas livres. Mas se você ainda sente que ainda está preso a alguma coisa, libera isso. Tira isso da sua vida. Tira isso. Porque esse jovem, ele tinha tudo para se levantar, mesmo sendo coxo, né? Mesmo sendo aleijado, ele poderia muito bem pedir para alguém ir. E ele ir de encontro ali, quem já estava no mandato era o rei Davi. E ele ir de encontro e reivindicar o direito dele. Mas foi isso que ele fez. Ele aceitou aquela situação na vida dele. Ele falou assim, eu não tem mais jeito para mim não. Vou me conformar, vou viver aqui nessa terra, longe de tudo, longe dos problemas aí da realeza. Aqui tá bom para mim, vivendo na miséria, vivendo na pobreza, vivendo na escassez. E ficou ali. Mas aconteceu uma virada na vida desse jovem. E aí a Bíblia fala que Davi, um certo dia estava lá no livro segundo a Samuel, capítulo 9. E Davi estava ali e certo dia esse jovem é lembrado pelo rei. Esse homem, porque aqui a Bíblia fala que ele já tinha família e ele foi lembrado pelo rei. Lá no versículo 9:1 em diante diz o seguinte: certo dia, Davi perguntou: será que alguma pessoa da família de Saul ainda está viva? Se está, eu quero fazer alguma coisa boa para essa pessoa por causa de Jônatas. Havia um empregado chamado Ziba, da família de Saul. Alguém lhe disse que fosse falar com o rei Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, sou eu mesmo, às suas ordens, respondeu ele. E o rei lhe perguntou: ainda existe alguém da família de Saul para quem eu possa fazer alguma coisa boa? Como prometi a Deus? Ziba respondeu: sim, existe um filho de Jônatas, ele é aleijado dos 2 pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Na casa de Marquim, filho de Amiel, na cidade de Lodebar. Respondeu Ziba. Então o rei Davi mandou buscá-lo.
quando Mefibosete, filho de Jonatã e neto de Saul, chegou, ele ajoelhou-se e encostou o rosto no chão diante de Davi, em sinal de respeito. Davi disse: Mefibosete, as suas ordens, Senhor, respondeu ele. Não fique com medo, disse Davi. Eu serei bondoso com você por causa de Jonatã e o seu pai. Eu lhes darei de volta todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você será sempre bem-vindo à minha mesa. Mefibosete se curvou novamente e respondeu: eu não valo mais do que um cachorro morto, porque o Senhor está tão bondoso comigo. Então o rei chamou Ziba, o empregado de Saul, e disse: eu estou devolvendo a Mefibosete, o neto do seu patrão, tudo que pertencia a Saul e a sua família. Você, os seus filhos e os seus empregados cultivarão a terra para a família do seu patrão Saul e farão a colheita para que eles tenham comida. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 empregados. Ele respondeu: farei tudo o que o Senhor mandar. Daí em diante, Mefibosete passou a comer junto com o rei como se fosse filho dele. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que eram da família de Ziba se tornaram empregados de Mefibosete. Assim Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, ficou morando em Jerusalém e todos os dias comia com o rei. Amém? Glória a Deus! Esse momento, esse jovem teve, sabe aquela pessoa que tem uma virada de chave na vida? Foi esse menino, ele teve, esse jovem, esse homem, que aqui fala que ele já tinha filho. Então ele não era mais um jovem, ele não era mais um adolescente, não, ele já tinha a família dele. E aqui mostra que o rei Davi um dia lembrou e perguntou se ainda não existia alguém da família de Saul, porque ele queria honrar. E aí o Mefibosete foi lembrado, o rei lembrou. E é assim que acontece conosco. Deus, ele sempre lembra de nós. Sabe por quê? Porque ele olha para a nossa vida e fala assim: meu filho, o que você está quebrando a cabeça com isso? Eu não te fiz só para isso, eu te fiz para coisas grandiosas. Eu fiz para você ser sacerdote. Eu fiz para você ser um povo santo, uma nação eleita. Eu fiz para ser um povo ali separado, escolhido. Por que você está quebrando a cabeça, vivendo essa vida miserável que você está vivendo? Por que você está aceitando tanta pobreza na sua vida? Por que você está aceitando tantos medos na sua vida? Por quê? Você está preso a tantos medos, a tanta coisa do seu passado. E nesse momento Davi lembra e manda o quê, gente? Chamar aquele homem. E aí a Bíblia fala que quando ele chegou perto de Davi, o que predominou? O medo. O medo. Se você olhasse para a sua vida, quantas coisas se você não tivesse medo, você era capaz de fazer. Aonde você estaria se você não deixasse que o medo dominasse você? Quantas oportunidades nós perdemos por causa do medo? Medo de falar, medo de vir a público, medo de abrir a boca e ser quem realmente nós somos para ser. Quantas coisas o medo já fez você ficar paralisado? Quantas promessas de Deus você já recebeu na sua vida? Né? Alguém já olhou para você e já te deu profecia, já te deu promessas. Ou o Senhor já falou para você também promessas grandiosas. Mas você olha para a sua realidade e fala: mas por que eu não estou vivendo essas promessas? Por quê? Porque talvez a sua identidade ainda está ofuscada e você não consegue ver como Deus te vê. Porque aqui quando esse rei chama, ele lembrou, ele foi lembrado. E Deus, ele lembra, por quê que ele lembra de nós? Porque o desejo de Deus é restaurar a nossa identidade. É tirar todas as marcas que nós carregamos da nossa vida. Nos fazer pessoas livres. Nos fazer pessoas que vamos viver nessa terra para cumprir o seu propósito. Para viver o seu propósito. E não ficar preso a situações. Ou não ficar preso a falas. Ah, mas eu não sei falar. Vai estudar, que Deus capacita. Né? Vai estudar, que Deus capacita. Mas a gente olha para a nossa realidade e muitas vezes a gente aceita. Acha que já está bom o suficiente. Não, o Senhor nos fez para viver coisas grandiosas. E aí sempre quem vai limitar isso somos nós mesmos. Somos nós que paralisamos aquilo que Deus quer fazer na nossa vida.
Se você olhasse para a sua vida hoje e você olhasse assim, meu Deus, se eu tivesse soltar tantas coisas que eu preciso soltar tanto tempo atrás, quem eu estava sendo hoje? Aonde eu estava hoje? O que eu estava vivendo hoje? Talvez você não estava mais nem aqui, né? No Brasil, eu estava aí pregando aí ao redor do mundo, ou sendo missionário no Nordeste, porque lá também é um campo que precisa de missionário. Quem você estaria sendo hoje, se você já tivesse largado o medo? Porque o medo é um dos maiores inimigos que nós carregamos. É normal a gente ter medo. Quando vamos subir aqui nesse altar, a gente sente medo. Quando recebemos alguma missão, vem o medo. Mas ele sempre vai existir, só que ele não pode dominar a nossa vida. Porque o medo sempre vai falar, está tremendo, mas está vencendo o medo. Cada passo que você dá, você enfrenta o medo, você vence ele. Você vai vencendo. E é isso que nós temos que fazer. Então aquele jovem chegou diante do rei. Imagina que ele estava ali gelado, com as pernas tremendo. E aí Davi viu medo nele. Porque para Davi falar, não fique com medo. Então ele estava com medo, né? E aí Davi começa a falar, eu serei bondoso com você por causa de Jônatas, seu pai, e eu lhe darei de volta todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você será bem-vindo na minha mesa. Olha que tremendo. Quando Davi fala isso para esse homem, ele estava falando assim, olha, Mefibosete, Deus não te fez para você ficar lá na miséria. Mesmo diante de toda a sua debilidade, Deus não te fez para você ficar lá esquecido. Hoje você é lembrado. E hoje eu quero devolver tudo aquilo que é seu por direito. Por quê? Por direito era dele. Não era de Davi. Pertencia a Saul. Mas esse jovem aqui, Davi, com essa atitude, ele está fazendo o mesmo papel que Deus faz conosco. Deus nos chama. Vem, meu filho, vem ao meu encontro. Quando você chega diante do encontro com Deus, Deus começa a revelar quem você é, quem ele fez para você ser. E ele falou assim, ó, o inimigo tentou roubar de você tudo aquilo que eu preparei para a sua vida, mas aqui eu quero devolver. E nesse momento Davi começa a falar para ele que estava devolvendo todas as terras que pertenciam ao seu rei Saul, todas as posses que pertenciam ao seu rei Saul, agora ia pertencer a Mefibosete. E é isso que Deus faz conosco. É isso que o Senhor quer fazer conosco. E para isso nós precisamos o quê? Ir à presença do Pai. Porque esse jovem aqui, esse homem, ele poderia muito bem recusar esse convite. Ele poderia muito bem dizer assim, não, eu não vou. Não vou porque o rei vai me matar. Mas mesmo com medo, ele foi de encontro ao rei. E quando ele chegou de encontro ao rei, o rei reconheceu quem ele era. E ele começou a falar, olha, você é sacerdote, você nasceu da linhagem real. Então hoje eu quero te entregar aquilo que é direito seu. E é isso que o Senhor quer fazer conosco. Ele quer nos entregar aquilo que é direito nosso. O que é direito seu diante de Deus? O que é seu? O que é seu que o inimigo tem tentado te roubar? Ou já está te roubando há muito tempo e você está aceitando? O que você tem deixado o inimigo tirar de você? Sendo que você foi feito para usufruir do melhor dessa terra, para viver o melhor dessa terra. E por que você está aceitando? Porque você já aceitou por muitos anos aquela situação que ele estava vivendo. Ele aceitou por muitos anos. O que você tem aceitado na sua vida? Você está acomodado a vida que você está levando? Você está satisfeito com a vida que você está levando? Você está vivendo tudo aquilo que Deus tem para a sua vida? Hoje à noite o Senhor quer restaurar a nossa identidade, quer nos lembrar quem realmente nós somos. E Ele quer nos dar a oportunidade de viver tudo aquilo que Ele tem para nós. E Ele traz a lembrança hoje assim, olha, vocês são de uma linhagem real. Vocês não são filhos de qualquer pessoa. Vocês são filhos do Deus Altíssimo. Porque a palavra do Senhor fala que todos aqueles que o receberem, recebem o direito de se tornar filhos de Deus. A nossa identidade é de filho de Deus. Nós temos andado e vivido como filhos de Deus nessa terra. Onde você colocar a planta dos teus pés, eu te darei por herança. Onde você colocar os plantas dos seus pés, eu te darei por herança. Ou seja, como se nós tivesse
autorização para entrar em lugares que outras pessoas não têm. Só que muitas vezes nós aceitamos a realidade que nós estamos vivendo, nós aceitamos ou prendemos as marcas do nosso passado e aceitamos viver aquela vidinha que não foi a vida que Deus planejou para as nossas vidas. E o Senhor quer mudar a nossa história. O Senhor quer mudar a nossa vida, mas não depende de Deus, depende de nós, do nosso posicionamento diante de Deus, da nossa vida diante de Deus. Então, nesse momento, Davi devolve para aquele homem tudo que era direito dele. A segunda coisa, Mefibosete se curvou novamente e respondeu: eu não valo mais do que um cachorro morto. Por que o Senhor é tão bondoso comigo? Olha a visão que esse homem tinha dele. Eu não valo mais do que um cachorro morto. Eu não sou um Zé Ninguém. Sabe quando você está numa empresa e aí você tem todo o perfil para ser alguém, né? Top de linha dentro da empresa. As pessoas te olham para você e enxergam um potencial incrível. Você tem potencial para crescer. Você tem potencial para liderar uma equipe. Você vai ser um gestor dentro dessa empresa. Aí você imagina assim, mas eu não... olha o lugar que eu saí. Aí foi igual para Mefibosete, eu não passo um cachorro morto, né? Ou seja, alguém sem vida, alguém que estava com a vida totalmente destruída. Por que o Senhor está vendo essa bondade em mim? Olha a visão, porque a visão que nós temos de nós mesmos é o que vai determinar quem nós somos. Não adianta, você não vai esperar, as pessoas podem olhar para você e ver que você tem um potencial incrível para alcançar coisas grandiosas. Mas se você não se vê, se você não se olhar dessa forma, se você não enxergar isso em você, nada vai acontecer na sua vida. Nada acontece. Porque tudo muda quando eu mudo a minha forma de me ver. Quando você se olha no espelho, quem você está vendo? Um fracassado, um Zé Ninguém? Uma pessoa que não vai dar nada na vida? Uma pessoa que simplesmente está aqui por estar? Uma pessoa que está recebendo um salário mínimo e está bom demais? Está ali no CLT e está feliz da vida? Nada contra isso. Mas o que Deus planejou para a nossa vida, prometeu para cada um de nós. E por que nós estamos aceitando? Porque talvez a imagem que você se vê não é a mesma imagem que Deus está te vendo. Deus te vê como uma pessoa, como nós lembramos lá no começo, quem você é em Deus. Mas você se limita quando você se olha. Você se sente pequeno, incapaz. E nada vai acontecer. Então mude a imagem que você tem de você. Fala para as pessoas, mude a imagem que você tem de você. Começa a se olhar. Eu sou uma pessoa que começa a profetizar sobre a sua vida. Eu vou ser uma empresária. Eu vou ser a maior empresária do Brasil. A minha empresa vai se expandir. Ou eu vou ser o melhor no meu trabalho. Eu vou ser chefe. Eu vou ser líder de equipe. Eu vou ser promovido. Isso é em todas as áreas. Não somente na vida profissional. Dentro da sua casa. Eu vou ser o melhor pai. Eu vou ser um exemplo. Os meus filhos vão olhar para mim e eles vão ver a imagem de Cristo em mim. Começa a se ver como um grande homem de Deus, como uma grande mulher de Deus. Tira toda a visão distorcida que o inimigo constantemente coloca sobre você. Toda imagem distorcida que o inimigo coloca sobre você. Silencie as vozes malignas, porque primeiro Satanás fala no nosso ouvido. Sabe aquela vozinha bem sutil? Você não vale nada. Você não vai dar em nada. Você é uma fracassada mesmo. Aceita logo a derrota. Aceita logo, desiste logo dessa profissão. Essa profissão não é para você não. Tá vendo? Não está dando certo não. Desiste da sua família. Só é problema, só é dificuldade. Nada muda. E aí você vai dando ouvido a essas vozes. Essas vozes que você dá ouvido é a voz do inimigo. E essa vozinha que você dá ouvido, ela vai afetando a sua identidade. Por quê? Você vai aceitando quem essa voz está dizendo que você é. Um fracassado, um Zé Ninguém, ou a Maria Ninguém, né? Um Zé Ninguém. Você não vai dar em nada. Tá bom do jeito que você está vivendo. Não precisa melhorar não. Não precisa estudar não. O conhecimento que você tem já está bom demais. Tá bom, a profissão que você está tá bom. E aí você se limita a isso e deixa de usufruir do melhor de Deus. De ser a pessoa que Deus te chamou para ser nessa terra. E chegou o tempo de você dar um basta nisso. Chegou o tempo de você olhar para você com um olhar diferente.
Porque muitas vezes a gente está apontando as outras pessoas, a gente está querendo que a outra pessoa vá e faça, seja melhor, e você está esquecendo do principal, você. Olha para você com um olhar diferente. Olha para você, analisa a sua vida, perceba as áreas que você está falhando e que você precisa melhorar. Coloca no papel aquilo que você precisa mudar e começa a viver isso. Começa a dar passos, porque quando você começa a dar passos, o Senhor vai dizer assim, muito bem, meu filho, é isso que eu quero. E aí as coisas começam a mudar na sua vida. Por quê? Você tirou os olhos de tudo e começou a olhar para você. Focar em você, buscar um crescimento pessoal, buscar uma melhora pessoal. Se você quiser, você pode ser a melhor pessoa dessa terra. Mas tem o querer. Tem o querer. Nada vai acontecer se você realmente dizer assim, hoje eu decido e hoje eu quero ser essa melhor pessoa. Amém? E a outra coisa, a terceira, você, os seus filhos e os seus empregados cultivarão a terra para a família do seu patrão Saul e farão colheitas para que eles tenham comida. Mas Mefibosete comerá sempre à mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 empregados. Nesse momento, Davi não só chamou aquele homem para a sua presença. Ele não chamou simplesmente para dizer para ele que ele estava devolvendo tudo que pertencia. Mas ele falou, a partir de hoje, você vai sentar na mesa comigo. A partir de hoje. Por quê? Mefibosete poderia estar naquele lugar, mas ele não se sentia ainda pertencente àquele lugar. Davi queria fazer com que esse jovem, esse homem se sentisse, olha, Mefibosete, você nasceu para sentar à mesa. Você nasceu para reinar. A sua família é de linhagem real. Então, a partir de hoje, você vai sentar à mesa comigo e você vai comer comigo todos os dias. E aí, mais na frente, nós vemos que ele estava ali sentando à mesa e ele já se sentia filho de Davi. Olha o amor que Davi passou para aquele jovem, aquele homem. Para a pessoa sentar à mesa e já se sentir filho, mostra que ele era muito amado. Não é verdade? Sabe aquela casa que você vai, que você é tratado tão bem, que você fala assim, meu Deus, eu sinto que aqui é a minha casa, que aqui é a minha família. Então aquele homem que tinha tudo para não dar em nada, ele foi resgatado. Ele foi encontrado. Deus encontrou aquele homem por meio da vida de Davi. E aquele homem teve a sua vida, a sua história transformada. Aqui fala que ele sentou à mesa, isso mostra relacionamento, mostra que Davi estava ali todos os dias ensinando coisas novas para ele, porque ele cresceu em um lugar, porque ele tinha 5 anos, ele estava em processo de formação. Ele foi para uma terra e chegou lá, aquela terra só mostrava que era pobreza, miséria, né, mendigo, e tudo que não prestava, tudo que era ruim, era naquele lugar. Então aquele homem, ele cresceu nesse ambiente. Então ele estava com a mente totalmente limitada a isso. E ao sentar na mesa com Davi estava ali ensinando aquele jovem. Estava passando para ele o que era, que representava ali, a realeza, o reinado. Porque quando ele senta na mesa, ele começa a ter um relacionamento com o rei. E quando ele começa a ter um relacionamento com o rei começa a ensinar para ele quem realmente ele era. E assim somos nós. Quando nós sentamos na mesa, que significa relacionamento, essa mesa, o rei Davi representa a imagem de Deus na vida daquele homem. E quando nós separamos a nossa vida para estar com Deus, quando nós escolhemos sentar à mesa com Deus, e quando nós permitimos Deus trabalhar na nossa vida, Deus vai começar a tirar os carrapichos velhos, as coisas velhas. Ele vai nos mostrar o que ainda está nos prendendo, o que ainda está nos limitando, quais são as maldições que não foram quebradas ainda na nossa vida, por que eu estou vivendo ciclos repetidos na minha vida, por que a minha história não muda. Quando eu estou diante da presença do Pai, Ele vai começar a revelar e mostrar por que a minha vida não sai desse ciclo vicioso, entra ano e sai ano, a minha vida não muda, a minha história não muda, eu continuo do mesmo jeito, eu não estou atingindo nada de diferente na minha vida. O que está acontecendo? O Espírito Santo vai mostrar para você. Mas isso quando você toma a decisão de sentar à mesa. E nessa mesa, o rei vai te mostrar quem você realmente é. E vai tirar de você todos os carrapichos. Carrapichos que eu falo, lá no Nordeste, carrapicho é um... Vocês conhecem o que é carrapicho? Todos conhecem? É um bichinho desse tamanhozinho, bem pequeno. Mas quando ele gruda na roupa, meu Deus, é uma luta para tirar. Porque quando você vai tentar tirar, ele pode machucar a sua mão. Então não é todo não, mas às vezes é melhor deixar ali na roupa. Você pode sacudir essa roupa e esses carrapichos não vai sair.
Por quê? E muitas vezes muitas coisas estão impregnadas ali, grudadas à nossa alma. Só que nós tentamos arrancar, mas não vai sair. A pessoa que vai nos ajudar a tirar isso tudo é o Espírito Santo de Deus. E por isso que Ele quer ter um encontro conosco de forma diária. Porque Ele quer trabalhar, Ele quer mostrar quem realmente nós somos. Ele quer trazer convicção ao seu coração quem você realmente é. E Ele quer mudar a sua vida, mudar a sua história. E isso vai mudar e transformar. Quando você recebe essa identidade restaurada, você é uma nova pessoa em Deus. E tudo muda à sua volta. Amém? Você crê? Então esse jovem, para ele viver tudo isso, ele teve que tomar uma decisão. Quando ele recebeu o convite do rei, mesmo com medo, ele foi. Então nós precisamos ir de encontro ao rei, para que nossa vida, para que a nossa identidade seja mudada, seja transformada. Você está feliz com a pessoa que você está sendo hoje? Não responde não, só pensa. Você está feliz com a sua vida com Deus? Você está feliz como pessoa? Você está feliz como esposa? Você está feliz no seu trabalho, na sua profissão? Você se sente uma pessoa realizada? Você se sente uma pessoa assim completa, plena? Porque o que Deus promete é que nós seremos uma pessoa plena. O que significa plenitude? É não ter falta de nada. É você sentir, eu sou uma pessoa amada, eu sou uma pessoa curada. Você olha na sua volta e você vê tudo florescendo. A sua casa está bem, a sua família está bem, o seu trabalho está bem. Vai ter problema? Vai, sempre vai existir. Mas está florescendo e você vai saber lidar com tudo isso, porque é o Senhor que dá a graça e nos ajuda a passar por tudo isso. Mas se você olha para a sua vida, para a sua alma, e você sente ainda falta, você sente ali ainda muito medo de tudo, qualquer coisa é motivo de você ter medo. Isso precisa ser trabalhado na minha vida, né? Eu estou trabalhando, eu dei testemunho na minha célula. Eu já contei que eu estou cuidando dos cachorros e tem um lá que late igual. E aí eu tive umas experiências com eles também, sempre é experiência, eu vejo Deus agindo em tudo. E aí teve umas noites lá que, quando dava certo horário, esses animais começavam a latir de um jeito que parecia que tinha gente entrando dentro de casa. Primeira noite, eu quase morri do coração, passei a noite toda acordada, não dormi, preparando para qualquer momento, fazer não sei o quê. Porque se fosse gente entrando, não tinha nada que fazer, né? Quase não dormi nada, mas quase morri do coração. Porque quando ele deu um latido, foi de meia-noite até umas 3, 4 horas da manhã. E eu fiquei lá, coração, ó, quem já passou por medo sabe, acelerado, o coração parecia sair pela boca. E em qualquer momento, falei, pronto, em qualquer momento alguém entra, vou só esperar. E passei a noite todinha, acordada. Na segunda noite, quando foi o mesmo horário, os cachorros começaram a latir de novo. O mesmo horário, eu falei assim, mas por que o mesmo horário? O mesmo horário, começaram a latir, e latiram. Aí a Teresa mandou mensagem, Alcione, tá tudo bem por aí? Falei, tá, mulher, tá tudo bem, só os cachorros que não param de latir. Aí ela brincou, deve ser alguma assombração. A gente não crê nisso não, tá, gente? Mas deve ser alguma assombração. Falei, não, mas eu creio não. Falei, Teresa, tu quer que eu vou te buscar? Falei, eu quero, mulher, vem me buscar. E fui embora. Deixei os cachorros lá sozinha, minha filha. Fui na minha casa. E sim, de olho, né, claro. Mas o medo me venceu. Fui pro meu GC, contei a história lá e eu falei assim, ó, você tem que vencer esse medo. Não foi, Wander Lúcia? Você tem que vencer esse medo. Amém. E glória a Deus. Deus me deu estratégias e eu estou vencendo esses medos. Por quê? São pequenas coisas que parecem uma situação normal. Mas aquele medo rouba, não está normal. Quando o medo é em excesso, eu estou dizendo assim, eu não confio em Deus. Eu não confio. Naquele momento eu deixei o medo me dominar. Deixei. Não, e tem outra situação, mas não vou contar hoje não. Mas eu sei que o medo é algo que eu preciso vencer na minha vida. E quando você identifica, você só tem que trabalhar para vencer aquilo. Eu não sei o que você tem que vencer. Se é o medo, vence o medo. É tão bom quando a gente vence. E depois que eu venci, estou lá na plena paz de Deus, confiando no Senhor. Porque eu falei assim, ó, se chegar a hora, se for para ser, fica com Deus. Vai acontecer. E o Senhor está guardando, cuidando. Está só a maravilha do Senhor. Glória a Deus. Amém? Amém? Então hoje eu quero encorajar você a tirar da sua vida quais são os carrapichos que estão aí te prendendo, que estão te limitando, que estão fazendo com que você fique paralisada,
a situação, porque esse jovem ele ficou por anos prostrado e aceitando aquela situação. Ele estava aceitando a identidade que aos olhos dele ele achava que era aquilo e pronto. Vivido esquecido lá diante de uma situação ruim. E muitas vezes nós estamos dessa forma. Então o Senhor ele quer mudar a situação, mas depende de nós. Aquele homem ele levantou e foi de encontro ao rei, ele enfrentou. Então o que você precisa hoje enfrentar para você viver o que Deus tem para você? Para você ser um sacerdote real, para você, o sacerdote não é qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa. O que você precisa hoje vencer? O que você precisa tirar hoje da sua vida, que você sente que tem falado mais do que aquilo que Deus tem para a sua vida? Hoje é a noite. Esse é o tempo que o Senhor separou para cada um de nós que estamos aqui. Foque em você. Foque em você. E deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Amém? Você crê nisso? Você quer viver uma virada de chave? Da mesma forma que esse jovem viveu? De um Zé Ninguém, ele foi sentar na mesa do rei. Porque o rei lembrou dele. Mas porque ele decidiu ir ao encontro do rei. Então você também pode sentar à mesa do rei. Você pode sentar à mesa do rei. E é isso que ele quer de cada um de nós. Que nós possamos sentar à mesa com ele. Para que ele trabalhe na nossa vida. Amém? Queria convidar você a ficar de pé no seu lugar. Se botar para me escalar uma montanha, eu vou escalar. Mas no outro dia você está lá, triste, abatido, deprimido. E falando coisas que você não deve falar. Né? Sobre você mesmo. Eu não valho nada, eu não sou um Zé Ninguém, eu não vou chegar a lugar nenhum. Eu sou uma fracassada mesmo. Isso aqui não é para mim mesmo. Mas quando nós temos uma identidade restaurada em Deus, a nossa vida não é uma montanha russa. Um dia eu estou lá em cima, outro dia eu estou lá embaixo. Outro dia eu estou lá em cima, outro dia eu estou lá embaixo. Você não é uma pessoa de ânimo dobro. Um dia você está alegre, outro dia você está a cara da derrota. Não, você é uma pessoa plena em Deus. Mesmo diante das lutas, mesmo diante das situações difíceis, você é uma pessoa que está plena em Deus. E não uma pessoa que está lá em cima, lá embaixo. Lá em cima, lá embaixo. Chega. É o momento, é tempo de romper esse ciclo na sua vida. É o momento de você dizer assim, eu quero viver coisas realmente que Deus tem na minha vida. Eu não quero ficar nesse ciclo vicioso. Eu não quero um dia estar bem, maravilhoso, pleno. E outro dia eu estou lá embaixo, destruído, fracassado, pedindo a morte. Não. Não, é tempo agora de você se posicionar e dizer, Senhor, eis-me aqui. Feche seus olhos. Feche os seus olhos. Peça que o Espírito Santo de Deus vá de encontro agora ao seu coração. Vá de encontro à sua alma. Peça que o Espírito Santo trabalhar no mais profundo. E peça o Espírito Santo para revelar que realmente você é nele. Para que você tenha convicção, para que você tenha certeza da pessoa que Deus te fez para ser. Deus não te fez para você ser uma pessoa fracassada. Deus não te fez para ser uma pessoa que está ali vivendo situações, aceitando aquela situação ruim, tipo Mefibosete, naquela cidade ali esquecida. Hoje o Senhor quer mudar a sua vida. Ele quer mudar o seu coração. Ele quer entrar em áreas que você ainda não permitiu que Ele entre. E você possa falar para Ele, Senhor, eu te dou liberdade, Senhor. Senhor, eu quero que o Senhor trabalhe em mim. Pai, eu quero que o Senhor trabalhe no meu caráter, trabalhe no meu coração. Senhor, se é o medo que me domina, eu não quero mais ser dominada por esse espírito de medo. Porque o medo, o exagero, é pecado. Hoje, em nome de Jesus, Pai. Senhor, quando nós deixamos o medo nos dominar, nós estamos dizendo que não confiamos no Senhor. Pai, arranca esse medo do nosso coração. Arranca essa incerteza do nosso coração, essa insegurança. Hoje, em nome de Jesus, fale com o Senhor no seu lugar. Você tem esse tempo agora para falar com o Senhor. Você tem esse tempo para abrir o seu coração para o Senhor. Se é o medo, você fala, Senhor, o medo tem me dominado. Se é insegurança, eu falo com o Senhor a insegurança. Se você é uma pessoa que tem ânimo dobro, um dia você está alegre, e outro dia você está se sentindo a pior pessoa do mundo, triste, fala para o Senhor agora. Abra o seu coração agora para o Senhor. E peça que Ele vá de encontro a essas suas debilidades, essas suas fraquezas. Essas fraquezas que não deixam você avançar. Faz com que você viva um círculo vicioso. Que a sua vida não sai do lugar e você continua sempre sendo a mesma pessoa. Vivendo as mesmas coisas. Hoje, Senhor, nós estamos aqui na tua presença.
hoje, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, Pai, trabalha em cada um de nós. Nós queremos te dar liberdade. Meu Deus, em nome de Jesus, restaura a nossa identidade, Pai. Restaura a nossa vida, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, a nossa identidade foi ofuscada por muitas situações que nós vivemos na nossa vida, que nós passamos na nossa caminhada. Senhor, até mesmo dentro da igreja, muitas situações acontecem, Deus, que traz tristeza ao nosso coração, que traz chateação à nossa alma, Senhor, e com isso nós perdemos a vontade de servir, nós perdemos a vontade de cumprir aquilo que o Senhor tem na nossa vida. Meu Deus, em nome de Jesus, nós oramos e pedimos que o Senhor venha trabalhar no nosso coração, que o Senhor venha tirar tudo aquilo que traz bloqueio na nossa alma, bloqueio na nossa mente, nos nossos sentimentos. Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nós pedimos que o Senhor venha de encontro às nossas vidas, que o Senhor venha de encontro ao nosso coração, Senhor. Pai, em nome de Jesus, muda o nosso coração, muda a nossa vida, muda, Senhor, quem realmente nós temos sido. Fala com o Senhor nessa noite, fala com o Senhor nessa noite. Não seja apenas uma pessoa religiosa e vive aceitando. Não, o Senhor é muito mais que uma religião. O Senhor é muito mais do que só vir à igreja. O Senhor é muito mais do que isso. Ele quer entrar na nossa alma e trabalhar nos lugares mais profundos do nosso coração. Ele quer revelar a cada um de nós quem realmente Ele é e quem realmente Ele nos fez para ser. Hoje, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, faça a Tua obra completa na nossa vida. Faça a Tua obra completa no nosso coração, Espírito Santo de Deus. Trabalhe no nosso interior. Tira as dores que ainda estão ocultas no nosso coração, Pai. Nos leva a liberar as situações que ainda nos prendem, Senhor. As pessoas que ainda nos prendem de alguma forma. Deus, em nome de Jesus, Pai. O Senhor não nos fez para viver em prisões. O Senhor não nos fez para ficar presa a situações. Hoje, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos lembrar, Senhor, quais dessas situações que tem nos feito ficar presos, paralisados. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, nós oramos agora. Nós queremos aplicar o sangue de Jesus sobre a nossa vida. Nós queremos agora aplicar o sangue de Jesus sobre o nosso ser. E hoje, Senhor, que o Senhor venha trazer uma restauração completa na nossa vida, no nosso coração, na nossa alma. Meu Deus, em nome de Jesus, gera em cada um de nós uma identidade restaurada, Senhor. Meu Deus, uma identidade ao ponto das pessoas chegarem e perguntar e nós sabermos responder quem realmente nós somos. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, Senhor, trabalha. Trabalha, Espírito Santo de Deus. Trabalha em cada um de nós, Senhor. Trabalha na nossa alma, trabalha no nosso espírito, Senhor. Nós te damos liberdade, Espírito Santo de Deus. Vem mudar a nossa vida, vem mudar a nossa história, Senhor. Venha mudar, Senhor Jesus, as nossas atitudes. Venha mudar o nosso coração, Senhor. Pai, faz com que nós enxergamos quais são essas situações que nós estamos presos. Se existem pessoas que ainda estão, Pai amado, trazendo prisões na nossa vida, que o Senhor possa nos mostrar. Se existem situações que estão trazendo prisões na nossa vida, que o Senhor venha nos mostrar. Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, nós oramos agora, Espírito Santo de Deus. Nós oramos, Senhor, porque eu creio que o céu já está aberto sobre as nossas vidas e que o Senhor quer mudar, que o Senhor quer trabalhar no mais profundo do nosso ser. E o Senhor quer nos levar ao mais profundo em Ti, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, trabalha no nosso ser, trabalha no nosso coração, trabalha na nossa vida, mexe com a nossa identidade. Pai, porque nós queremos mexer em tudo, menos em nós mesmos. Nós não queremos, Senhor, enxergar quem realmente nós temos sido. E quando nós recebemos um confronto de alguém, nós não gostamos, Senhor, porque nós nunca queremos aceitar, Pai. Mas hoje, Senhor, nós colocamos agora diante de Ti, Senhor, e pedimos que o Senhor venha assim nos confrontar. Que o Senhor venha tirar as máscaras. Que o Senhor venha mostrar quem realmente nós temos sido. E aquilo que nós precisamos melhorar e mudar na nossa vida, na nossa casa. Deus, em nome de Jesus, Pai, nos perdoa, Senhor. Porque dentro da igreja nós somos uma pessoa e fora nós somos outras. Senhor, nós não queremos ser pessoas assim. Nós queremos ser pessoas que refletem a Tua imagem. Que refletem quem realmente nós fomos feitos para ser. A imagem e a semelhança de Cristo. Gera em nós essa imagem, Senhor. Gera em nós, Senhor, essa
imagem correta, uma imagem clara. Senhor, em nome de Jesus, cura o nosso coração, Senhor. Entra no mais profundo da nossa alma e cura a nossa alma, cura o nosso coração, Espírito Santo de Deus. Senhor, em nome de Jesus, dá-nos essa identidade de Cristo, dá-nos esse caráter de Cristo, para que as pessoas possam ver em nós, Senhor, que nós realmente carregamos a imagem de Cristo, não porque nós vamos chegar falando, Senhor, mas que a nossa vida fala primeiro, que as nossas atitudes venham falar primeiro, que nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha fazer o que o Senhor planejou para cada um de nós, que seja uma semana onde nós possamos ter verdadeiros encontros contigo. Senhor, aqueles que estão lutando para orar, para ler a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, que eles venham, Senhor, receber hoje direcionamento, que eles venham receber força, para que eles venham perseverar e buscar, Senhor. A tua palavra diz que quando nós te buscarmos com todo o nosso coração, o Senhor vai se revelar a nós. E que possamos, sim, Senhor, te conhecer quem o Senhor é, conhecer, Senhor, o verdadeiro caráter de Cristo e receber essa identidade de Cristo em nós. Pai, em nome de Jesus. Pai, obrigada por esse tempo, obrigada por essa noite. E quando chegar na nossa casa, nós possamos olhar para cada um de nós possamos fazer uma autoanálise de quem realmente nós temos sido. Que o Senhor venha trazer clareza ao nosso coração. E que nós possamos ver, Senhor, com clareza quem realmente nós temos sido e conseguir ver também como o Senhor nos fez para ser. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Forte a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe. Que seja uma semana onde você possa que seja uma semana onde você está completamente restaurada ou não, ou se ainda existe coisas que precisa ser restaurada na sua vida. Faça um desafio com Ele essa semana inteira. Faça. Pergunte para Ele. Marque tempo com Ele. E Ele mesmo vai revelar para você. Amém? E no próximo domingo a gente conversa. Deus abençoe. Amanhã nós temos oração. 8 horas da noite. Não falte. Deus abençoe a sua vida. Quantos receberam do Senhor essa noite? Vamos ficar felizes de ter recebido uma palavra tão tremenda. Amém? Que a graça do Senhor Jesus e a bendita consolação do Espírito Santo seja com todos vocês e com todo o povo de Deus na face da terra. Desde agora, para todos sempre, a igreja do Senhor dá um brado de vitória. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Que vocês possam ter uma semana abençoada, que possam ter uma semana tremenda, que possa, assim como a pastora falou, que vocês possam ter uma experiência sobrenatural durante essa semana com o Espírito Santo. Vamos para casa.